Vamos ver se eu consigo aqui. Já está gravando? Está gravando, Sandra? Já. Sim. Está aparecendo para mim. A tela apareceu? Apareceu. Tá. Sandra, nós podemos começar? Sim. Ok. Então, boa noite a todos. Em nome da presidência da SBNC, né, o doutor Marrone está no procedimento cirúrgico agora. Não, ele vai chegar à aula, mas não pôde estar agora no início. Em nome da SBNC, a gente quer agradecer a presença de todo mundo, dando continuidade ao projeto da educação continuada online da SBNC, que começou em junho, né, e hoje nós teremos a aula de número 30, na área da eletroencefalografia, né, com a doutora Eliana Garzon, que para mim, para muitos, é referência na área de eletroencefalografia, de videoeletroencefalografia no país. Né, eu tive a oportunidade de fazer o treinamento com ela e quero, em nome da SBNC, agradecer, aceitar o convite para a aula. A aula de hoje é padrões de EEG no coma, o que sugere status epiléticos não convulsivos, moderada pela colega de banca, a doutora Miriam. E numa semana bastante especial, bastante quente, né? Eu quero divulgar a vocês, todos certamente já sabem, o 38º Congresso da Liga Brasileira de Epilepsia, num formato inteiramente online, que será sexta e sábado, com temas extremamente interessantes, controversos, alguns controversos, alguns de atualização, né? A gente espera a presença de todos lá. E dando continuidade ao programa, na próxima terça, dentro da área de polissonografia, a doutora Regina Fernandes vai falar de evolução do padrão de sono na poligrafia neonatal, um tema bastante complexo, né, mas com uma pessoa que é referência na área. Então, a gente agradece a presença de todos. A SBNC tem orientado, durante a palestra, né, que todos deixem desativado vídeos e áudios para evitar interferência na transmissão do sinal e ruídos externos. E, Miriam, a palavra é sua para apresentar a doutora Eliane. Eu vou tirar aqui a apresentação. Ok. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui hoje. Eu agradeço ao Pedro por ter aceito e até incentivado esse convite, a doutora Eliana, né? Assim como ele, a minha formação em vídeo EEG teve uma participação fundamental, né, da doutora Eliana, e que é uma pessoa que se dedica muito ao ensino, né, do eletroencefalo. Hoje ela ensina alunos do Hospital das Clínicas da USP, né, então, teve a sua tese de doutorado num tema semelhante, durante a qual ela procurou evidenciar se havia uma sequência, né, eletrográfica que pudesse ser identificada ao longo do estado de mal epilético. Então, é um grande prazer, eu agradeço o aceite do convite e dou a palavra à doutora Eliana, então. Muito obrigada, Miriam, Pedro, toda a sociedade, doutor Marrone. É um prazer enorme estar aqui, né, falando desse tema que eu gosto muito, e vendo, revendo, assim, mais do que colegas, tem uma série de amigos aí que eu vi entrando nessa sala e que há muito tempo nós não nos víamos, então fico muito feliz em poder falar com vocês desse tema que eu gosto tanto. Então, vou aqui passar para compartilhar a minha tela. E eu queria saber se vocês estão vendo a minha tela. Sim? Acho que ainda vai aparecer, Eliana. Não, está a tela do seu computador, parece. Está a tela do seu computador. Só do computador. Ah. Então, deixa eu
Sim, não? Agora sim. Apareceu, Eliane. Então, muito bem. Então, vamos lá. Esse título, então, que a doutora Miriam e o doutor Pedro falaram, que é os padrões de coma no EEG, o que sugere status epilépticos não convulsivos. Então, quero iniciar mostrando essas fotos, né, essas fotos aqui superiores, é um ambiente que vocês estão acostumados a ver na terapia intensiva, onde o paciente tem toda a sua monitorização do sistema cardiovascular e respiratório, muito feita aí, minuto a minuto, muito dedicado a isso. E estas cenas aqui embaixo, né, são cenas menos comuns, mas que, felizmente, nós temos cada vez mais presenciado este ambiente de monitorização da atividade elétrica cerebral, particularmente não só com outras metodologias para avaliar a função cerebral, mas principalmente com o EEG contínuo, que vai nos trazer informações importantes. Então, a avaliação neurológica na unidade de terapia intensiva fica muito prejudicada do ponto de vista do seu exame clínico, quando a gente quer avaliar a alteração da consciência do paciente, né, por questões aí de sedação, de ventilação, da própria patologia de base, levando a essa alteração de consciência. Então, partes detalhadas, importantes do exame neurológico ficam prejudicadas e nós nos baseamos muito nas escalas aí, particularmente na escala de Glasgow. E o EEG, então, vem ser uma ferramenta bastante útil, né, que vai nos mostrar, às vezes, padrões importantes, interessantes para falar de prognóstico, em algumas situações para diagnóstico e intervenção, sem contar que é o melhor exame, ou o único exame, para o registro de crises epiléticas. Então, os padrões de coma, o que nós vamos nos perguntar? Será que esse padrão nos fornece informações sobre etiologia, sobre prognóstico, qual a conduta, o que eu devo fazer no tratamento? Em relação à etiologia, né, muitos padrões de coma não são específicos. Em algumas situações, nós precisamos de avaliar todo o contexto, exames de imagem, para a gente chegar numa etiologia final, né? Em relação ao prognóstico, eu diria que muitas vezes o prognóstico, ele mais do que aquele padrão específico, né, ele vai depender da etiologia. Vou dar o exemplo do surto-supressão. Se nós tivermos um surto-supressão secundário a uma droga, né, a uma sedação, esse prognóstico é bom. Uma vez que essa sedação for retirada, esse padrão vai melhorando progressivamente. Mas se este surto-supressão for decorrente, por exemplo, de uma anóxia, já vamos ter um prognóstico reservado. Então, veja que o mesmo padrão eletrográfico pode acontecer em contextos diferentes e ter significados diferentes. E quanto à conduta e tratamento, né, os padrões podem, sim, nos auxiliar. Podem, por exemplo, indicar um exame de imagem, né, no caso da nossa aula aqui em questão, status epilépticos, pode indicar, iniciar um tratamento com uma droga específica, anticrise, né, ou pode indicar a mudança ou ajustes de dose. Muito bem, então esses padrões aqui, alterações da atividade base, atividade delta rítmica intermitente, surtos de ondas lentas outros que não rítmico intermitente, padrão em surto-supressão, os padrões específicos de coma, como coma alfa, coma beta, coma teta, né, são padrões que não são sugestivos de estado de mal. Né? Os padrões periódicos, nós vamos falar bastante deles daqui a pouco, mas os particularmente com etiologia trifásica, muitas vezes também indicam uma conotação aí metabólica, mas podem, às vezes, surgir em algumas questões aí, interrogação sobre estado de mal ou não. Agora, antes da gente começar a falar, eu quero só lembrar aqui o que a Eli, né, nessa última publicação de 2015, como que ela define estado de mal, que é uma situação que resulta da falência dos mecanismos que são responsáveis por terminar uma crise epilética, que na maioria das vezes elas têm duração em torno de 2 a 3 minutos, ou ainda de mecanismos que iniciam
uma crise prolongada de uma forma patológica, né? Então, esse ponto aí, que eles chamam de ponto T1, é quando uma crise se torna mais prolongada do que habitualmente ela é, né? Seria já o ponto que a gente vai iniciar o tratamento. E, a partir do momento que a crise se torna prolongada, e muitos autores colocam o ponto T2 seria acima de 30 minutos, a partir daí, então, nós podemos ter uma série de sequência, né, de padrões aí mais graves, incluindo morte neuronal, e a partir desse ponto, então, nós podemos ter algumas sequelas. Então, o tratamento vai ser iniciado muito antes disso. Neste artigo ainda, né, nós podemos classificar os status epilépticos quanto à semiologia das crises, quanto à sua etiologia, o padrão eletrográfico e a faixa etária do paciente. Do ponto de vista de semiologia da crise, de uma forma resumida, o estado de mal ele é definido em dois grandes grupos, que seria o com sinais motores e o sem sinais motores, né? E aí, dentro de cada um desses dois grandes grupos, ver o tipo de movimento e ainda definir como focal ou generalizado. Indo aqui para sem sinais motores, que é o tema da nossa aula, nós vamos definir o sem sinal motor, então nós vamos chamar de não convulsivo, nós vamos definir o não convulsivo com coma e o não convulsivo sem coma, e sendo sem coma, podemos subdividir em focal e generalizado. Mas nosso tema de aula fica aqui, tá? Sem sinais motores, não convulsivo com coma. Quando a gente parte para a incidência e etiologia, né, nos diversos trabalhos de literatura, a incidência vai variar de 5% a 48% dos pacientes em coma. Então, isso vai depender um pouquinho do tipo de terapia intensiva, se é uma terapia intensiva mais neurológica, se é uma terapia intensiva mais geral, né, e aí vai mostrar diferentes incidências. E com etiologias diversas, como nós podemos ver aqui, desde trauma, acidente vascular encefálico, alguns com etiologia indeterminada, metabólica, né, a hipóxia, anóxia, uma grande porcentagem aí dos casos. Muito bem, então, pensando nessa incidência, nessas etiologias diversas, o que vem a ser a definição, então, eu já falei que estado de mal não convulsivo é um tipo de estado de mal epilético, né? E aí, como que eu vou caracterizar isso aí, não convulsivo? É com poucos sinais motores. Mas é uma condição, né, epilética que vai cursar com um comportamento ou estado de consciência alterados, com poucos sinais motores, mas nós já podemos imaginar, como vocês viram as etiologias, né? Então, um paciente com um acidente vascular encefálico, ele já vai ter o seu estado de consciência já alterado. Né? Então, como que eu vou definir que entrou, que se somou a este quadro clínico um estado de mal? Né? Eu vou definir por quê? Eu vou imaginar que esse paciente começou a apresentar alguma coisa que não é o esperado para ele, que aquele seu nível de consciência, ele não melhora, apesar das medidas que eu estou tomando, os seus exames de imagem não tem nada mostrando que piorou, então eu começo a suspeitar que em cima daquela patologia de base se adicionou uma outra. E para eu definir isso, eu preciso da crise eletrográfica, né? Eu tenho que ter o sinal clínico, mais a crise eletrográfica. E a literatura coloca que essa duração seria pelo menos 10 minutos. Né? E isso, em termos práticos, é bastante complicado, porque quando a gente suspeita, a gente vai pedir um EG e a gente vê aquela crise eletrográfica, às vezes aquilo já vem durando alguns dias ou várias horas. Mas a definição seria 10 minutos. De manifestações clínicas, então, eu vou ter alteração do nível de consciência e alguns sinais motores que, na sua maioria das vezes, são sutis. São limitados a uma parte do corpo, a face, olhos, movimentos do tipo clônico, mioclônico, movimentos de pálpebras, como piscamento e desvio dos olhos. São as manifestações mais comumente relatadas. E aí, o padrão eletrográfico. Se eu tenho manifestação, eu tenho a definição, a manifestação clínica, como seria o EG, né? Então, nós teríamos também que padronizar. E aí, nesse consenso, né, que foi realizado a partir de um encontro de especialistas em Salzburgo, se criou alguns critérios para a gente definir do ponto de vista clínico e eletrográfico o estado de mal. Né? Então, eu vou ter sempre nos pacientes sem uma encefalopatia epilética pré-existente.
né, eu teria que encontrar, que é a maioria dos casos, eu teria que encontrar descargas epileptiformes mais rápidas, mais do que 2,5 Hz, ou se ela for mais lenta, ou tiver atividade rítmica, teta e delta, né, eu teria que ter, além disso, um desses 3 critérios, que seria uma melhora clínica e eletrográfica após administração de drogas antiepiléticas por via endovenosa, ou fenômeno clínico sutil, né, do ponto de vista de manifestações motoras, ou uma evolução aí no espaço e no tempo durante aquele registro, o que vem a ser essa evolução, né? Eu posso ter um aumento tanto na frequência quanto na voltagem dos paroxismos já no início da crise, né? Durante a evolução do padrão, eu posso ter uma mudança de frequência para mais de 1 Hz, ou a mudança da localização, quer dizer, uma propagação. E na terminação eu vou ver também uma diminuição, um decremento da voltagem da frequência. Então, é tudo aquilo que a gente ensina para os residentes. Para ser uma crise eletrográfica, eu tenho que ter um padrão que vai mudando em voltagem, frequência, que vai se espalhando e que depois a gente vai ver um término também em relação à voltagem e à frequência. Muito bem. Mas também eu posso ter pacientes que já tinham uma encefalopatia epilética e entrar no estado de mal epilético não convulsivo, que é bastante complexo isso, porque muitas vezes eu teria que ter certeza de que o padrão que eu estou registrando agora não é o mesmo padrão que o paciente já tinha na linha de base dele, ou seja, no seu estado de encefalopatia epilética, né? E como que eu vou definir isso? Às vezes eu não tenho a presença de um padrão, como era esse paciente antes, né, dele entrar nesse quadro aí sugestivo de estado de mal. Então, eu teria que saber que esse paciente aumentou, né, a frequência ou a proeminência das suas descargas epiléticas quando comparada com o estado que ele já tem de linha de base. Ou então ele tem uma melhora clínica eletrográfica com a administração de uma droga antiepilética endovenosa. Agora, se eu tiver uma melhora eletrográfica sem uma melhora clínica, né, ou se eu tiver uma flutuação sem uma definida evolução nesse padrão eletrográfico, eu posso considerar que ele possivelmente tem um estado de mal epilético não convulsivo, né? Então, às vezes, esse tipo de paciente é um pouquinho complexo definir. Bom, na literatura, já né, desde a década de 90, vários trabalhos vêm demonstrando que nos pacientes de terapia intensiva, muitas vezes, né, inicialmente, nós nem imaginávamos que ele pudesse estar tendo um estado de mal epilético não convulsivo, e que, em algumas situações específicas, eu tenho que ter um pouquinho mais de cuidado. Por exemplo, nos pacientes com sabidamente um estado de mal convulsivo, né, que eu considerava controlado, nesse trabalho aqui foi demonstrado que quando se colocou os pacientes num eletrocontínuo, 48% deles ainda mantinham crises eletrográficas persistentes, né? Então, o que eu considerava anteriormente, sem saber, com eletrocontínuo, achando que estava tudo resolvido, né? Registrando, eu estou vendo que não é bem assim. E esses autores, então, propõem que deve haver uma monitorização de EG depois de todo paciente que tiver o estado de mal convulsivo, para a gente ver se ele realmente respondeu ou se ele saiu do convulsivo e entrou no não convulsivo. Esse trabalho aqui, já dos anos 2000, mostra em pacientes comatosos, né, eles registraram eletro de rotina de 30 minutos em 236 pacientes com coma, e nesses pacientes foi encontrado que 8% deles tinha estado de mal epilético não convulsivo, junto aí com a sua patologia de base, como eu falei, ou aquela causa que levou ao coma. E, por fim, esse outro trabalho, são vários na literatura, eu escolhi 3, que mostra aqui o registro de 570 eletros contínuos, né, de 570 pacientes. Desse grupo, 19%, 110 pacientes, tinham crises, né? Das crises registradas, 92% delas eram não convulsivas. Então, vejam que, para eu suspeitar do ponto de vista clínico, aqui eu suspeitaria apenas de 8%. 92% eu teria uma dificuldade de suspeitar. E uma coisa interessante, que aqui já vem outros trabalhos na sequência, que eu já vou mostrar um gráfico aqui, né? O tempo que eu preciso de registro
em torno de 24 horas. Né? Então, aqui nesse trabalho, para registrar crises convulsivas e não convulsivas, e aqui em cinza, apenas crises não convulsivas, metade dos pacientes já com menos de 1 hora de registro já foram registrados. E aí, conforme eu vou aumentando o tempo, eu vou aumentando essa porcentagem em torno de 24 horas, grande parte dos pacientes, né, 94% deles, já tinham seu diagnóstico feito. Então, quando a gente tem um equipamento, os colegas perguntam, mas quanto tempo eu preciso? De 24 a 48 horas, né, acima de 48 horas, o número de pacientes acaba sendo pequeno. Então, quando eu vejo aí custo, risco, benefício, em torno de 48 horas é suficiente. Aqui é um paciente, um exemplo, então, dessas manifestações motoras. Então, é um paciente em coma com essa lesão tumoral, um glioblastoma, e aí esse paciente em coma, periodicamente, ele apresentava um comportamento que os intensivistas achavam estranho. Bom, está em coma, vocês vão ver que ele vai ter uma abertura ocular, mas está em coma, não pode ter abertura ocular espontânea, e aí ele fica com os olhinhos abertos, que a gente já vai ver, deixa eu ver, o vídeo está rodando, tá? Ele fica com esses olhinhos abertos, paradinho, e aí ele vai ter alguns piscamentos, e esse tipo de comportamento foi o que originou a decisão dos intensivistas a pedir um eletroencefalograma contínuo, tá? Muito bem. E aí, quando a gente vai e faz esse eletroencefalograma de base, ele apresenta atividade base, tudo desorganizada, mas bem pior do lado esquerdo, com esses paroxismos que acaba dando aí, mais ou menos, se repetindo a 1 por segundo, relativamente periódicos. E aí, na sequência, quando ele tem esse artefato, que é o artefato dele da abertura ocular e do seu piscamento, o que a gente vê? O que acontece? Né? Anteriormente, vocês podem ver que esses paroxismos pouco envolviam a região central e parietal do mesmo lado, eles predominavam no temporal, aí ele começa a envolver mais, de uma forma mais contínua, a região parietal, como a gente pode ver aqui na sequência, e ainda na sequência, enquanto ele está piscando, a gente começa a ver uma atividade mais da faixa alfa-teta na região temporal esquerda, um pouquinho na região parietal, e aqui, então, vai evoluindo com uma atividade bem mais rápida, até deixa de ter aquela periodicidade, e a gente acaba vendo um padrão evolutivo em termos de frequência e amplitude aqui na região temporal esquerda. Então, periodicamente, ele tendo isso, acaba confirmando o diagnóstico dele de estado de mal não convulsivo. Aqui uma outra paciente de 59 anos, que acordou com uma hemiparesia direita, teve 3 crises tônico-clônicas, e depois das crises ela ficou torporosa, e quando levada ao pronto atendimento, tem esse exame de imagem com aumento de sinal, na perfusão, no FLER e no T2, bem extenso, bilateralmente nas áreas posteriores, à esquerda e à direita, e um líquor com 80 células de predomínio linfomono. E aí, então, aqui ela tem seu exame desorganizado, apresentando piscamentos, ela estava torporosa, e, periodicamente, essa atividade que vai ficando ritmada na região temporal posterior esquerda, e começa a propagar aqui para o occipital parietal, do mesmo lado, e aí vai aumentando a sua amplitude, envolvendo toda a região temporal esquerda, e aqui a região mais posterior à esquerda, aí vai aparecendo elementos epileptiformes. Então, todos esses 2 casos, eu estou mostrando um padrão evolutivo de propagação, então, preenchendo os critérios clínicos e eletrográficos para o estado de mal não convulsivo. Essa outra senhora, 83 anos, cefaleia, episódios de parada comportamental breves e frequentes, e desvio ocular para a direita, e a ressonância, essa área aqui de restrição à difusão no opérculo templo parieto occipital à direita, sugerindo um esquema subagudo, e ela, nesse torpor aqui intenso, não trouxe o vídeo dela, mas o vídeo aqui, a gente via, nem parecia que o vídeo está correndo, balançava aqui as folhas aqui fora, e ela dessa forma, foi pedido, porque é uma lesão relativamente pequena, ela não tinha nenhum outro quadro metabólico para explicar esse torpor intenso, e o que a gente via, então, é essa atividade que vai iniciando rápida aqui na região posterior direita, vai num crescente de amplitude, envolvendo o temporal posterior, vai se propagando, depois vai mudando a amplitude, ficando mais lenta,
e nesse caso até vai para o lado contralateral e no fim termina numa atividade delta, né? Então, isso também, de forma frequente, acaba preenchendo os critérios. Muito bem, então, quando eu tenho os casos assim, que a crise eletrográfica, ela tem começo, meio e fim, ela tem esse padrão evolutivo, mas o sintoma clínico, ou com sinais motores sutis, ou esse quadro de coma ou torpor, tudo bem, eu fechei o diagnóstico, vamos tratar. Mas existem situações, eu acho que aqui é o mais complicado, as situações clínicas que acaba sendo incerto se as descargas causam ou não causam sintomas não convulsivos, né? E aí aqui entrariam essas situações. Estados confusionais induzidos por drogas ou alterações metabólicas, aquilo que eu falei lá no começo das trifásicas, as encefalopatias epiléticas, que é muito difícil, né? Porque a gente também não tem, às vezes, o eletro de base do paciente, e os comas secundários a lesões cerebrais. Muito bem, então aqui um quadro de um paciente com intoxicação por cefepime, e aí a gente vê uma alteração assim, periódica, né, lembrando onda trifásica, e todo mundo discute aqui, é claro, eu tenho que tirar o cefepime, muitas vezes esses pacientes têm insuficiência renal, tem que ir para diálise, e aí se discute, trata, não trata, estado de mal, ou não é, ou é uma encefalopatia tóxica. Aí uma encefalopatia aqui, um quadro de Lennox, que às vezes o paciente vem pior, vem com mais ausência, a família falando que está mais torporoso, a gente encontra um quadro assim, bom, e aí ele era assim, né, ele piorou, então, nas encefalopatias epiléticas. E aqui, um paciente que teve uma parada cardiorrespiratória, e algumas horas depois a gente vê um traçado assim, com uma supressão intensa, com trechos aqui de surtos de baixa voltagem, e aí ele começa a evoluir com essas mioclonias, a gente vai lá e faz outro eletro, e a gente vê um padrão assim, periódico, né, com um GPD, com essa base extremamente, né, atenuada, e a gente fica, bom, isso daqui é da encefalopatia hipóxico-isquêmica, isso daqui é estado de mal, enfim, esses quadros são sempre bastante complexos, e aí vem esses pontos de discussão, os padrões periódicos, né, os LPDs, os GPDs e até os CIRPs. Muito bem, já de longa data, né, desde 1950, quando foi pela primeira vez utilizada a palavra de periodicidade por Kolbe, quando estava descrevendo aí os casos de encefalite, de pancefalite aí, né, subaguda, progressiva e subaguda. Depois, então, veio em 64, quando veio o trabalho publicado do Chatrian, que aí, pela primeira vez, ele vai utilizar esse termo, né, de descargas epileptiformes lateralizadas e periódicas, né, e aí, a partir daí, todos nós vamos conhecer o PLEDS. E nessa publicação inicial dele, que eram 33 pacientes, né, o interessante é que 29 desses 33 pacientes tinham crises em algum momento, de quando estavam tendo o registro desses paroxismos periódicos, vários tipos de crises, motoras e crises não motoras, né, tinha crise aqui que ele chamou de psíquica, né, totalizando aqui os 29, e 18 desses 33 pacientes, isso aqui é bem interessante, tinham alterações metabólicas, tá? Muito bem. Alguns dos pacientes foram para necrópsia, né, e que se encontravam, era tanto lesões corticais quanto subcorticais, né, lesões vasculares aí, hemorrágicas, isquêmicas, era o que predominava aqui, e eu já vi aí experimentos de falar que a fisiopatologia era um córtex isolado, e aí isso mostrando lesões corticais e subcorticais não podia comprovar, né, esse tipo de teoria em termos de explicar o mecanismo de periodicidade que ficou, e até hoje nós temos aí uma interrogação. Né, publicações mais recentes, agora incluindo exames de neuroimagem, né, esse é um trabalho bem interessante que mostra que, avaliando com tomografia ou ressonância, ou os dois no mesmo paciente, em 106 casos, é um trabalho do grupo lá da Cleveland Clinic, tem pacientes com exames normais, tem pacientes com lesões corticais e subcorticais, tanto agudas quanto crônicas, né, e aí aqui alguns exemplos, uma lesão aguda cortical, né, mostrando a periodicidade, e essa lesão aqui, vejam bem, subcortical aqui, localizadinha, aguda também, mostrando um padrão tão bonito desse, com esta periodicidade. Bom, então, aqui eu tentei desenhar um esquema baseando em tudo que a gente lê para
explicar um pouquinho da fisiopatologia. O que se acredita é que tem que ter uma conexão entre tálamo e córtex para gerar esses padrões periódicos, então, uma alteração desse circuito oscilatório, que é o mesmo circuito que geram os fusos, e aí talvez entrasse em jogada neurotransmissores excitatórios. Uma das possibilidades seria uma diminuição do glutamato, e aí menos glutamato, o que ele vai fazer? Vai diminuir a excitabilidade de neurônios que seriam importantes, né, para que a gente pudesse estimular os neurônios piramidais, né? E aí, se a gente e esses neurônios seriam o quê? Seriam, aqui no caso, eles fariam uma inibição, né? Se eu não faço uma inibição nos neurônios piramidais, né, e aqui os interneurônios fazendo essa inibição, se eu não faço a inibição, os neurônios piramidais ficariam o quê? Liberados, tá? Então, se entra aí neurotransmissor, no caso, o neurotransmissor excitatório, eu diminuo, aí eu não excito interneurônios, se eu não excito interneurônios, que eles seriam, aí no caso, inibitórios, eles não inibem os neurônios piramidais, e os piramidais ficam livres, né? Então, ficando livres, eles podem, esse mecanismo junto com essa, né, via aí alterada, fazer com que haja um padrão periódico. É difícil a gente, às vezes, assim, entender isso de uma forma precisa, né, porque simplesmente a fisiopatologia é mesmo indeterminada e ficam aí teorias. Aí, se esse padrão periódico, uma vez gerado, o que ele significa? Ele significa crises, né? Eu tenho que tratá-los? Então, vem aí o ponto de interrogação. E a alteração metabólica no meio de tudo isso? Será que ela facilita, né, a liberação desse córtex que fica aí mais excitado e, através do tálamo, começa a gerar um padrão periódico? Então, são muitos pontos de interrogações. Então, qual seria a prevalência desses padrões periódicos no paciente em coma? Isso vai variar em torno de 35% a 41%, né? E alguns desses estudos, né, falam que esses padrões serem divididos em 5 itens, né? Poderia ter 5 significados. Poderia ser um padrão ictal, então aí está ocorrendo crises e ele é um padrão de status epiléptico. Poderia ser um padrão interictal, né? Então, tem um elevado risco de ocorrência de crises. Poderia significar um padrão epileptogênico, aí ele vai significar um risco aumentado de crises no futuro, ou epilepsia no futuro. Poderia ser um padrão que vai simplesmente representar um padrão lesional, uma lesão estrutural, então seria um padrão secundário, lesão estrutural, né? Ou esse o chamado epifenômeno, é uma atividade irritativa hipersíncrona, mas não significa nada, não é uma lesão adicional, é só porque está representando, por conta da lesão neuronal, surgiu aquela atividade irritativa com o aumento da sincronia, mas não vai causar uma lesão adicional, como um córtex deaferentado, né, que era lá o pensamento inicial para explicar a fisiopatologia. Bom, para ser um padrão ictal, tem vários trabalhos na literatura demonstrando isso, desde de trabalhos mostrando em modelos animais a sequência de status, em algum momento o animal vai ter um padrão periódico, se não tratado, né? A publicação do David Treiman em 90, mostrando que essa sequência também existe em humanos. Alguns trabalhos bastante interessantes mostrando um aumento do metabolismo naquela região do padrão periódico. Então, se tem aumento de metabolismo, quer dizer, eu devo ter ali uma hiperexcitabilidade, uma atividade elétrica alterada, anormal, então, gerando esse aumento do metabolismo, e alguns trabalhos até com PET também, aqui no caso é PET, né, mostrando o metabolismo, ou trabalhos com SPECT, mostrando o aumento de fluxo. Então, tem vários argumentos favoráveis a mostrar que, em alguns casos, é um padrão ictal, tá? E também a melhora clínica, às vezes, coincide com o desaparecimento do padrão periódico.
Muito bem. Nessas manifestações, né, até para defender ou não se é um padrão equital ou não, algumas manifestações clínicas também, né, semelhantes às manifestações clínicas que eu falei que existe no estado de mal não convulsivo, então, muitas vezes, às vezes, fazem parte dessa situação da presença dos padrões periódicos, da nistagmo, alteração da consciência, o torpor, né, as crises motoras sutis, piscamentos, mioclonias. Aí eu quero mostrar aqui 2 casos, né, então, com essa lesão estrutural aqui, uma lesão tumoral que foi operada na região posterior, vou mostrar a sequência, né, aqui o trabalho nosso do doutorado, que a doutora Miriam comentou, né, sobre a presença aí de um padrão ictal, eu acho que não é todas as vezes, mas pode ser um padrão ictal, né, então, aí ficou fora de ordem aquela paciente dessa imagem aqui, que eu mostrei, né, então, aqui, esse padrão, na região temporal, esse padrão periódico, bonitinho, envolvendo aqui o parietal, e aí, de repente, ele vai mudando a frequência, vai ficando mais frequente, então, às vezes, a gente tem padrões que eles oscilam em termos da periodicidade, e aí, aqui, vejam que fica tudo agrupadinho, e, de repente, vai e explode a crise, tá? Então, vai a crise, e aí a gente não tem dúvida que é uma crise, termina, e daqui a pouco volta para aquele padrão basal, tá? E aí, vai voltando, daí a pouco acontece outra crise. E aqui, essa outra paciente, também com uma lesão, agora aqui, à direita, e a esquerda, tem a lesão dos 2 lados, a esquerda e a direita, se a gente olhar aqui na imagem dela, aqui, né, e depois aqui também, uma hemorragia, a gente vai ver que, eu vou passando as páginas e parece que não muda muito, né, então isso aqui nunca evolui. Então, será que esse daqui, talvez esse aqui não seja padrão equital, né? Não sei se é um epifenômeno ali da lesão, se significa que ela talvez tenha a possibilidade de ter mais crises, né, no futuro. Então, aí, mais recentemente, vem essa denominação, né, contínuo, ictal, interictal. Né? Então, todo mundo fica, agora, eu trato, não trato, e isso daqui, às vezes, ele representa realmente um interictal, né? Esse trabalho aqui mostra algumas estratégias para tentar avaliar se é ictal ou não, né? E uma delas é avaliar a morfologia, né? Então, quando eu tenho uma morfologia, vejam que essa paciente que eu mostrei, que não evolui muito, né? A duração da onda é maior, está mais para uma onda aguda do que para uma espícula, e ela é mais arredondada, né? E aqui, eu vejo mais uma espícula, ela é mais rápida, e vem esse denominador aqui, né, que é o FAST, que é o rapidinho, esse paroxismo rápido na frequência beta, junto com essas espículas, né, então é o que era antes chamado de plus, né, hoje eu falo que é o FAST, junto com as espículas, e isso aqui, vejam que vai, num determinado momento, evoluindo com uma atividade beta aqui, formando um padrão equital, né? Então, quando eu tenho isso, a minha chance de ter crises é maior, né? Alguns testes auxiliares, e aí seria, já vou falar da ressonância, mas muitas vezes fazer um benzodiazepínico. Aqui, né, um padrão mais generalizado, tá ali, e a gente não sabe, parece uma mistura, pode ser um interictal, que é assim, mas o benzodiazepínico tem uma melhora eletrográfica e uma melhora clínica, né? E a ressonância, que pode me mostrar um aumento de sinal, o PET, que vai mostrar o aumento do metabolismo, né? Aqui, esse item 3, ele não é muito factível fazer, porque seria quantificar a injúria neuronal, se a crise realmente vai ter injúria neuronal, então, tentar ver alguns biomarcadores, aí como enolase, GFAP, fazer microdiálise cerebral, para definir se isso é ictal ou não é ictal, tá? Alguns trabalhos também vêm falando das atividades lentas, mas muito rítmicas, né, ou teta, ou delta, bem ritmados, como nesse caso, principalmente se lateralizadas, né, ou os BIRDs, né, que seriam as descargas interictais breves, e aqui não dá para definir que é uma crise eletrográfica, porque não dura 10 segundos, mas tem bem uma aparência de uma crise eletrográfica de uma duração menor, com espículas associadas, então, vamos seguir esse paciente, vamos acompanhar que ele pode ter crise, tá? Então,
aqui para a gente terminar, então, padrões que seriam, né, situações em que os padrões, as descargas periódicas, como que eu vou abordar isso daqui, né? Então, quem é que eu posso ter alta possibilidade de ter crises, né? Então, quando eu tenho essas frequências maiores, quando eu tenho os fatores modificadores, né, principalmente o FAST associado, né? E fatores que podem significar crises no futuro, né? Presença de crises eletrográficas, o LPD, muito mais que o GPD, tá? Bom, como que eu vou, então, tentar abordar estes pacientes, né? Quando eu tenho descarga periódica, eu vou ver aqui se é LPD, ou se seria os independentes, né? BIPD, que seriam os LPDs de forma independente, versus GPD, são os generalizados, né? Os generalizados ficam mais para possível encefalopatias tóxico-metabólicas, mas aí eu vou ver se as descargas são rápidas, se tem os fatores modificadores ou não, né? E aí, se não tem, eu vou, então, acabar acompanhando, mas sempre aqui monitorizar por 24 a 48 horas, tá? Sendo LPD, tem crises focais, né? Tem essas alterações radiológicas que eu falei, intensidade na ressonância, se sim, já tratar e considerar estado de mal, tá? Se não, aí eu vou avaliar aí a frequência das descargas, os fatores modificadores, se tem uma morfologia monomórfica, se é uma espícula, se é um Sharp, se tem os BIRDs, né? Se sim, eu também vou tratar com drogas adicionais aí, anti-seizures. Se não, eu vou considerar outros estudos, né? Pedir um PET, pedir um SPECT, né? Pedir um CT com perfusão, uma ressonância, tentar avaliar, e se eu chegar à conclusão que tem essas alterações no metabolismo, aí eu vou tratar com as drogas, incluindo o benzodiazepina. E sempre pensar nesse gráfico aqui, meu último slide, que é bastante interessante, aqui seria o estado de mal epilético, né? E aqui correndo o tempo e pensando em lesão elétrica e lesão estrutural. Status, não tem dúvida, né? Quanto maior o tempo, maior o grau de lesão. Mas esses casos, né, em que nós temos uma lesão de base, né? Por exemplo, um acidente vascular, uma encefalite, um traumatismo crânioencefálico, e aí que entra esses casos que nós comentamos, o quanto que o estado de mal não consivo, né, se é mesmo, se é bem definido, ele está acrescentando em termos de déficit de lesão estrutural e lesão elétrica, tá? Então, algumas vezes, nós não sabemos o que é que essas situações contribuem para aumentar a lesão neuronal. Então, sempre aqui é essa fatia aqui que nós vamos pensar e avaliar se vale mesmo a pena tratar, porque às vezes o tratamento, ele é tão complexo aí quanto a patologia de base, eu posso, inclusive, até piorar o paciente. Então, era isso, acho que eu ultrapassei um pouquinho o tempo, bastante o tempo, agradeço a vocês, a presença de todos e a atenção. Eliana, muito obrigada. Obrigada, Miriam. Acho que foi um desafio falar de um assunto assim tão difícil, amplo, né, e com tantas dificuldades em meia hora, e você conseguiu trazer um apanhado muito bom, assim, da literatura, uma revisão ótima, e tocando nos principais pontos, assim, né, nas questões que realmente geram dúvida, né. Eu lembro de ter discutido com você um caso de LPD que eu vinha tratando insistentemente na UTI, e você colocou, olha, talvez isso não seja mais um estado de mal, talvez seja só um padrão associado com uma lesão estrutural, né? E aí foi uma primeira lição sobre esse assunto, né, que traz tantos desafios, né? Realmente é complicado porque as duas condições, elas compartilham a mesma etiologia, né? Então, as mesmas alterações que provocam o coma também podem ser causa de estado de mal não epilético,
e o diagnóstico fica muito em cima, então, assim, do padrão eletrográfico e clínico, né? Uhum. Eu acho que até recentemente, né, nós tivemos um caso que até a equipe de neurologistas, acho que você se lembra, ficava, não, mas, né, eu acho que ainda está em estado de mal, porque, assim, realmente, às vezes é difícil e eles tomam várias medidas e o paciente não melhora, e aí tem esse periódico, acaba se apegando, né, no paroxismo periódico, no LPD, para achar que o paciente não melhora por conta daquilo, né? Então, acho que a questão aí de ver a ritmicidade, se esse paroxismo, ele sempre tem ali o mesmo período, ele fica muito invariável, se o paroxismo é mais redondinho, se ele não é tão especulado, se não tem esses fatores modificadores, se o paciente não tem nenhuma manifestação motora associada, fazer um teste terapêutico, muitas vezes esses pacientes já vêm aí, né, quase que no coma, se não tivesse o coma pela causa de base, o coma pelas drogas utilizadas e nada acontece, não tem nenhuma mudança eletrográfica, não tem nenhuma mudança clínica, né? Então, a gente retroceder, e até a literatura coloca ali, né, de repente você coloca como possível, então, vamos rever um pouco mais, será que esse tratamento não está piorando? E aí, eu acho que os serviços que tiverem a possibilidade de fazer um PET, de fazer um SPECT, né, ou uma ressonância para ver a perfusão, né, uma tomografia, uma angiotomo que possa ver aí como que está esse grau aí de perfusão do paciente, eu acho que seria aí uma dica interessante. Com certeza. Então, assim, aqui no chat tem somente, assim, agradecimentos, né, elogios pela aula. Todo mundo adoro. A nossa equipe e a nossa sociedade são uns fofinhos. Bom, daí tem uma pergunta aqui do Felipe Borloo. Ele agradece a aula Oi, Felipe. Gostaria de saber a sua abordagem em relação ao padrão trifásico, que sem uma clara evolução no tempo e no espaço, com encefalopatia. Alguns autores sugerem fazer um teste com benzodiazepínico, ele queria saber a sua opinião. Assim, eu acho que com a morfologia bem trifásica, Felipe, a gente fica muito assim para o lado do quadro metabólico, do quadro tóxico, né? Então, quando a gente vê aqui no HC esses casos, e a gente até já tem assim um feeling, porque ele é generalizado, mas ele não é nem perfeitamente generalizado. Às vezes você vê assim, sabe aquele generalizado que parece por milissegundos, assim, multifocal, né, ou que, como a literatura fala, tem aquele lag entre a região anterior e a região posterior, né, a gente sempre fala que é metabólico, não incentiva a utilização de drogas antiepiléticas, a gente segue esses eletros e sempre quando corrige o fator metabólico, o paciente melhora, né, e desaparece. Então, assim, na minha opinião, eu acho que não é estado de mal, que isso não deve ser tratado com drogas antiepiléticas, assim, né? Eu acho que a gente deve ir atrás do metabólico e corrigir a causa de base. Aqui tem uma outra pergunta também parecida, mas um pouco diferente, da doutora Lúcia Suquis Claudino, que é uma pergunta também sobre encefalopatia com onda trifásica, suspeita de epilepsia temporal, fala que às vezes vê algumas manifestações do tipo automatismos, movimentos mastigatórios e fica sempre na dúvida. Assim, quando a gente vai ler o padrão, né, a morfologia trifásica, ela é muito mais associada aos quadros metabólicos, mas ela pode acontecer num contexto de estado de mal também, tá? A gente já viu isso algumas vezes, e assim, às vezes
até a fase positiva da onda trifásica, que chama bastante atenção, né, quando ela é metabólica, nesses casos ela é menor, e a fase negativa se sobressai mais do que a fase positiva. Então, a morfologia é um pouquinho diferente, tá? Então, aí não tem quadro metabólico nenhum, né? O paciente tem epilepsia, teve crises, né? Assim, tem uma história, teve crise anteriormente, ou está descompensado por algum motivo, e você está confuso, e você faz um eletro e encontra este padrão, né? Eu acho que aí muda um pouquinho a situação, né? É mais ficaria mais para o estado de mal, ou num pós-ictal, que, né, às vezes cursa aí com onda trifásica. Então, a gente vê, né, então, aquilo que eu comecei lá, a onda trifásica, a princípio, é mais tóxico-metabólico, mas ela também pode acontecer num contexto de status não convulsivo. Aí, Eliana, o Pedro Nascimento, ele pergunta assim, que a presença, quando você tem ondas agudas indubitáveis no meio desse padrão, né, periódico, se você deve chamar atenção para isso ou só simplesmente falar que tem um GPD ou um LPD? Não, pode chamar atenção para isso, isso também se coloca na literatura, prestar atenção se você teria, né, paroxismos indubitáveis de espículas de ondas agudas, que aí sim pode significar que esse paciente está tendo crises e você está pegando aí momentos, né, o ideal seria monitorizar esse paciente. Uhum. E ele também pergunta como orientar o médico assistente do caso, né, quando você faz um teste de benzodiazepínico e não tem melhora clínica. Só a melhora eletrográfica, né? Só melhora eletrográfica. Então, assim, a literatura coloca que isso possivelmente é status não convulsivo. Então, acho que fala, olha, ele não fechou, existem 2 critérios, clínico e eletrográfico. Ele fechou o eletrográfico, né? Isso porque em alguns padrões periódicos melhoram mesmo com benzodiazepina. Então, ele fechou um critério, mas o clínico não, né? E por que ele não fechou o clínico? Será que deu muito benzodiazepínico? Não é? E aí eu não consegui ver uma melhora clínica. Né? Será que também a patologia de base dele ali é importante o suficiente? Eu também preciso melhorar essa patologia de base. Às vezes você está ali num quadro vascular complicado, cheio de edema, então também não dá para o paciente ter melhora clínica. Tá? Então, acho que a gente deve orientar o colega da seguinte forma: você teve uma resposta parcial, né? Pode ser sim, né? Vamos seguir isso daqui com cuidado, continuar registrando, de repente investir nas drogas, ver se ele não está tomando nenhuma droga, ou se está tomando, começar um tratamento para ter algumas horas aí a mais para avaliar, e cuidado para não pesar muito, porque senão você acaba perdendo o parâmetro clínico, né? Se fez uma dose muito alta de uma droga sedativa, e avaliar, se não esquecer o caso, não, peraí, pode ser, deixa eu ver junto com você, vamos ver as próximas horas, vamos investir, não tem nenhuma droga antiepilética, vamos colocar, né? Vamos fazer os níveis certos, vamos ajustar, é o que a literatura fala. Uhum. Aí o Marcelo Heitor, Eliana, fala assim que o seu trabalho de doutorado é uma referência obrigatória para todos os que veem esse tipo de pacientes, e ele diz que já leu 2 ou 3 vezes. E ele fala que na sua casuística, a grande maioria dos pacientes com padrão periódico surgia como evolução do status e tinham lesões estáticas do sistema nervoso central ou uma epilepsia generalizada genética. E apenas 2 ou 3 tinham uma lesão estrutural aguda do sistema nervoso central. Ele pergunta se é isso mesmo ou se ele está enganado. Não, é isso mesmo. Acho que era uma paciente que ela não tinha uma lesão estrutural aguda, e ela entrou 3 vezes em status por não adesão à droga, e as 3 vezes, quando ela chegou, ela já chegou no padrão periódico. Então, a gente falava, poxa vida,
né? Será que tem alguma coisa própria do indivíduo, que ele tem uma facilidade em gerar esse padrão periódico, né? E, assim, o que a gente achava era que, às vezes, o padrão periódico aparecia logo no início. Tinha lá um tipo de padrão, vinha o padrão periódico. Às vezes, ele aparecia mais no final, como o Treiman, porque o Treiman fala que é o final de tudo, né? Que já é uma fase muito tardia. E quando a gente foi pegar os tempos, quanto tempo de status esse paciente chegou, a gente via que não tinha uma correlação. Tinha paciente que tinha pouco tempo e tinha padrão periódico, e paciente com muito tempo que nunca tinha, né? Então, por isso que a gente chegou à conclusão, assim, que é um dos padrões ictais, mas não necessariamente aquela sequência obrigatória, que tem que primeiro ter crises isoladas, depois crises subentrantes, depois descarga contínua e depois descargas periódicas, que é o que o Treiman fala. Você tem que passar por toda a sequência. Periódica é lá o final, tá? Então, assim, eu acho que hoje a literatura atual mostra isso. É uma possibilidade de um padrão ictal, não precisa evoluir de outros, né? Certo. Aí, o Renato Viana, ele pergunta se nos quadros de mioclonias clínicas pós-parada cardiorrespiratória, sem um correlato claro no eletroencefalo, né, geralmente você só vê artefatos, como proceder? Você testa com medicação anticrise? Eu acho que, assim, esses quadros são bem dramáticos, né? Eu acho que isso não é status, né? Eu acho que isso é a manifestação aí da lesão neuronal decorrente da hipóxia, da anóxia, mas o paciente precisa ser sedado, né? A gente já viu algumas vezes, às vezes ele fica num tal estado de mioclonia que tem uma dificuldade de ventilação, né? E eu já vi várias vezes, assim, né, às vezes o intensivista, não, mas a gente já idantalizou, faz o nível sérico do idantal, tá lá em cima, eu já vi nível sérico de idantal de 30, e o paciente lá atuando. Então, não responde, né, assim, pelo menos, a gente ficou com pouco tempo do valproato no mercado, né, endovenoso, mas também a literatura fala que não responde muito, não. O que responde é a benzodiazepina. Então, para mim, essas mioclonias aí, elas têm até uma origem subcortical, e eu tenho que sedar o paciente, às vezes, para ventilar, tá? Então, eu acho que elas não são status. Como conduzir, eu aconselho que cede, que use benzodiazepínico, vai ficar mais confortável para o paciente. Aí, uma outra pergunta do Marcelo Heitor assim, ele pergunta, será que os GPDs, geralmente, com maior frequência, eles são um ritmo ictal só nas lesões estáticas do sistema nervoso? Não sei, Marcelo, talvez é um trabalho para se pesquisar aí, para ver se eles são só... a gente vê, assim, né, no dia a dia, tem lesões agudas também, né? Tem num contexto, né, GPD tem até no contexto metabólico, né? Eu acho que, assim, a chance de ser ictal é mais para o LPD, como a literatura coloca. Existe GPD também. Mas não sei se é só dos casos, é uma possibilidade, né? Por que o estático vai gerar um GPD ou um LPD, se eu tenho uma lesão ali estática? Se gerar, é ictal, é uma possibilidade interessante a ser testada. Aí a doutora Lúcia pergunta se poderia comentar a respeito da atividade delta assimétrica, que às vezes progride em frequência e amplitude num paciente comatoso, sem uma outra causa de rebaixamento de consciência, um padrão que ela considera controverso. É um padrão controverso, né? Então se coloca assim, são esses dois padrões para ter um cuidado, ter uma atenção maior, né, que é a atividade delta ou teta ritmada lateralizada, que pode estar num contexto ictal, e aí alguns trabalhos que falam que, por exemplo, você vai fazer registro profundo desses pacientes, você encontraria ali microcrises ou paroxismos periódicos que você não vê na superfície, né, ou junto com atividade rápida. Então,
mas a gente não tem, né? Eu estou com um padrão delta aqui, lateralizado rítmico, vamos colocar um eletrodo profundo. Não, eu acho que isso também não é factível. Então, na dúvida, eu acho que fazer um teste terapêutico, né? Fazer um exame de imagem, fazer um PET, né? Mostrou um hipermetabolismo naquela região, né? A gente já teve um paciente que a Miriam até conhece, a família, assim, super difícil, que tinha um teta, né, Miriam? E a gente acabou fazendo um SPECT nesse paciente, deu um aumento de fluxo maravilhoso, né? Ali, e a gente acabou tratando, e aí o paciente saiu, e era ictal, né? Mas antes disso, a gente ficou quebrando a cabeça, mas será que não é? Não tinha um paroxismo, né? Não tinha uma onda aguda, vamos fazer um SPECT, e mostrou que era, então... Aí tem uma pergunta da Juliana, ela fala que foi sua residente em Ribeirão Preto, agradece muito a sua aula, que foi excelente, e gostaria que você comentasse sobre CIRPIDs. Os CIRPIDs, então, que vem assim, né, quando o paciente está torporoso, comatoso, eu posto até um slide, mas a aula ficou muito longa, eu tirei vários slides. O slide que eu tinha posto é de uma encefalite herpética, o paciente está lá quietinho, aquelas 2 lesões enormes nos lobos temporais, aí vai a enfermagem, né, então, qualquer estímulo externo, o paciente, então, responde ou com um padrão ictal, ou com um padrão periódico, ou às vezes uma atividade mais rápida, e aquilo pode durar poucos segundos, às vezes dura horas. Então, se discute o que é isso, é ictal ou não é ictal, né? Muitos autores acham que na verdade, uma forma patológica de superficialização, né? Então, ali você vai tocar no paciente, ele está num determinado nível de coma, ele vai superficializar, e aí ele tem esse mecanismo patológico, porque ele está com as conexões ali alteradas, né, o que se coloca não exatamente rompidas, mas lesadas, assim, sem um rompimento, e ele faz um padrão de despertar patológico, respondendo com descargas periódicas ou um padrão semelhante a um padrão ictal. Alguns trabalhos seguindo esse paciente de forma com eletrocontínuo mostrou que uma porcentagem desses pacientes acabaram tendo crises, inclusive motoras, crises clônicas mesmo, que aí não ficou dúvida, né? Então, a gente, assim, pelo menos nesses anos todos, desde a primeira publicação, que eu acho que é de 2004, né, o que a gente segue, assim, o que a gente orienta é que siga esse paciente. Eu, particularmente, não indico tratar CIRPIDs. Acho que é um padrão patológico do despertar, mas se ele tem essa capacidade de fazer esses paroxismos, respondendo aí seu despertar de forma anormal, ele poderia gerar crises em algum momento. Então, seguir o paciente, né, repetir eletros, e na literatura, os pacientes tiveram crises motoras, então, acabou que não falar, é um não convulsivo e tal, né, no segmento deles, acabaram sendo crises motoras, então, seguir o paciente. A Juliana também pergunta como que é feito a monitorização contínua na UTI, né? Se a equipe da UTI precisa de algum treinamento para acionar o neurofisiologista, como que é feito o laudo nesse tempo total de 24, 48 horas de monitorização. A UTI vai indicar o paciente, né, vai pedir o exame. Inicialmente, o neurofisiologista precisa avaliar aí na primeira hora, ou na primeira meia hora, né, normalmente 1 hora de registro, ele tem que dar um laudo parcial, porque imagina, você colou o paciente, você só vai ver o exame amanhã, 24 horas depois. E aí ele teve uma crise a cada 5 minutos, vai ficar até chato para o neurofisiologista, certo? Então, colou o paciente, daqui 1 hora você vai lá e olha, vê se está tendo crise, não está, dá um laudo parcial, conversa com o intensivista. E aí tem várias formas, assim, né, a maior parte dos serviços americanos fazem esses relatórios 2 vezes por dia, tá? Então, a cada 12 horas, dá um laudo parcial e no final das 24 horas emite um laudo final. E
a qualquer momento que o intensivista pedir, né? Então, o intensivista vai pedir porque o eletrodo descolou, o intensivista vai pedir porque entrou com 60 Hz, ele não sabe, né, exatamente o que é que está acontecendo ali, ele vai pedir. O intensivista vai pedir porque ele viu uma manifestação motora qualquer, ou a família que está ali na UTI viu e chamou. Então, aí, assim, no fim, esses momentos são tantos quanto forem necessários a demanda do clínico que está ali do lado do paciente, mas o neurofisiologista vê de rotina logo depois que cola, 1 hora depois, 12 horas depois e 24 horas depois para fechar as primeiras 24 horas. E sempre que a equipe clínica solicitar. Aí, acho que vai ser uma última pergunta, Eliana, a gente já está terminando. Em relação à parte técnica, a Deca Esteves pergunta se o técnico pode fazer alguma coisa para ajudar nesse fechar o diagnóstico de estado de mal não convulsivo, o técnico de EEG. Eu acho que difícil, né? O técnico, o que ele pode fazer, assim, não de leitura, será? Não sei a pergunta do que foi. Eu acho assim, o que o técnico... Né? Não, o que o técnico pode fazer? Porque a leitura, eu acho que o técnico tem que saber muito bem o que ele pode ajudar, né? Ele foi lá, ele colou, isso a gente vê muito, né? As meninas lá do Sírio, né? Já não é uma nem duas vezes, elas colam e falam, doutor, tá cheio de descargas, né? Uhum. Então, já ajudou muito, porque a gente já chega lá e já, às vezes, até antes de 1 hora, já deixa eu dar uma olhadinha aqui, tá? Então, nesse aspecto, ajuda bastante. Outro é manter o registro sem os artefatos, porque, às vezes, justamente, né, vocês viram que alguns paroxismos são de baixo potencial, da atividade beta, e, às vezes, é justo ali onde está o artefato. Então, fica ali também complicado, a gente vai ficar na dúvida. Outra, esses estímulos do paciente, até para a gente ver se tem CIRPID, se não tem, então ir lá, né, chamar o paciente, fazer um estímulo tátil, um estímulo doloroso, anotar direitinho o momento que fez, para a gente ter a correlação, olha, fez o estímulo, ele, né, que é uma coisa também super importante, reatividade, né, o paciente que tiver uma boa reatividade tem um prognóstico melhor, né, e colocar a câmera de vídeo de uma forma, porque assim, vocês viram que esses sinais motores são sutis, eles são importantes para o diagnóstico. Se eu estou filmando o pé, vai ficar difícil, tá? Então, acho que assim, toda a construção do raciocínio, né, eu estou falando a partir de um bom traçado, de uma boa filmagem, né, para que eu possa fazer esse raciocínio. E este bom traçado, esta boa filmagem, esses estímulos, vêm do técnico. Uhum. Então, acho que ter um técnico bem treinado é a chave para a gente. Um paciente mal colado, cheio de artefato, a câmera que está filmando a parede, o teto, né, não tem os estímulos, fica muito difícil para a gente. Eu acho que esse papel do técnico é fundamental, né? E também avisar, ele chegou lá, eu vou arrumar os artefatos, nossa, doutor, eu vi um negócio esquisito, pode até não saber se é crise ou não, mas, né, mas o técnico bem treinado vai saber reconhecer, nos ajudar e falar, tá cheio de paroxismos, eu acho que está tendo uma crise. Então, tem vários agradecimentos da audiência, eu também agradeço. Pedro, você gostaria de colocar mais alguma coisa? Acho que a gente ficaria aqui mais 1 hora, né, Miriam? Respondendo perguntas, assim, porque é gostoso, o tempo passa rápido, o tema é muito interessante, as perguntas são interessantes. Eliana, só agradecer o seu convite, aceitar o convite para dar essa aula, eu acho que foi bastante enriquecedor, é um tema que eu acho fascinante, muitos padrões que não são fáceis, né, a eletroencefalografia tende a procurar padrões, coisas estereotipadas, mas assim, foi excelente, né, gerou uma discussão boa, né,
E só agradecer você pela aula. Agradecer, parabenizar a Miriam pela moderação e agradecer todos os colegas, né, que permaneceram. Que estiveram, Mais de 70 pessoas. E agradecer a todos pela presença aqui. E foi um eu prazer. também, eu agradeço o convite de vocês, o tema que vocês escolheram, muito interessante, né, que gerou toda essa discussão, e a presença de todos, né, e as perguntas que faz a coisa realmente ficar bastante motivante. Tá? Muito obrigada, Miriam, Pedro, a toda a sociedade e a toda a plateia aqui que está nos assistindo. Obrigado a todos. Obrigada. Parabéns aí pela moderação. Então, a gente tinha divulgado, né, Eliana, Miriam, essa semana, a semana do Congresso da Liga Brasileira, né, a gente parabenizar os colegas pelo esforço de fazer um formato diferente, via web, né, vão ter temas bastante interessantes. E dar boa noite a todos, um bom descanso. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, muito obrigada. Tchau. Tchau, Miriam, tchau, Pedro.